Boa, vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Segunda-feira, 9h30 da manhã. Vamos começar a nossa live. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, Evandro, Noah, Hércules. Tudo bem, pessoal? Segundona, vamos começar a semana. Espero que vocês já tenham feito a agenda semanal de vocês. Cafezinho passando, cheirinho de café na cozinha. Vamos fazer aqui um minutinho para a galera entrar. A live de hoje é o Verticalizando, onde nós vamos projetar um jardim vertical. Hoje a aula é de grafismo vegetal, layout vegetal, né? Depois esse vídeo fica hospedado no nosso canal do YouTube para vocês conferirem por lá depois. Nosso canal é o Vertigarden Brasil. Eu vou agora fazer uma manobra aqui com a câmera para a gente espelhar ela aqui no papel e a gente começar a desenhar, tá bom? Vamos lá? Pode virar? Pode. Vamos enquadrar essa folha aqui. Boa. Certinho. Certinho, muito bom, pessoal. Vamos começar então. Canetinha na mão. Vamos lá. Tá bem aqui, ó. Tá aqui, tem que ficar aqui, tá. ó. Aqui, Então ó, pra tá mim, show. ó. Aqui, tá bom? Tá show? Legal? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Projeto. Projeto do quê? Jardim vertical. Mas é qualquer jardim vertical? Não, é um jardim vertical da Vertigarden. Muito bom. Pessoal, o que a gente viu na aula passada? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o número 1, né? É se localizar geograficamente. Então nós temos que achar o norte. Tá? Como é que eu acho o norte? Você precisa de uma bússola. Não tem bússola? Pega no celular. Então a primeira coisa que tem que ver é: foi na casa, o cara falou, o meu jardim vertical está aqui e eu quero saber qual é a posição geográfica. Então vamos dizer que a minha face norte esteja aqui. Então o meu norte geográfico tá aonde está apontando essa setinha. Então o que a gente sabe? Que o sol nasce no leste, o sol se põe no oeste. Vamos pintar o sol aqui de amarelinho. Então o sol nasce no leste, o sol se põe no oeste, o sol se inclina na face norte para esse lado de cá. Muito bom. O jardim que nós vamos projetar hoje, ele é exatamente nessa situação. Ele é um jardim onde aqui é a sala de estar. Tá? Essa é a sala de estar do cliente. E bem aqui em cima, ó, ele tem... Olha só que bacana. Uma área descoberta. Na verdade é um vidro que tem aqui em cima. Então nós temos a luz natural entrando por aqui. Ele tem uma porta que acessa a casa por aqui e uma porta que acessa os outros cômodos por aqui. Então ele entra na sala por aqui, tem uma visão super legal do jardim que está desse lado, né? Ele vai para os quartos por aqui e aqui é o estar dele. Então ele conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é trazer o jardim para dentro da casa, né? Esse é um conceito muito contemporâneo, muito legal, de um novo jardim vertical, um novo jardim de inverno, né? Vamos dizer assim. Então, se a primeira coisa é ver o norte, a segunda coisa é ver o ponto de água e o ponto de dreno. Isso nós vimos na aula passada também. Então nessa casa, o ponto de água e o ponto de dreno, nós temos um ponto de água aqui e o dreno é uma canaleta que corre aqui por baixo do jardim e ela é toda de pedrisco, né? Então aqui a gente tem o dreno
do jardim, tá joia? Número 3, a gente faz a modulação. O que é a modulação? É colocar o painel na parede e o alumínio na parede. Vou colocar só um pouquinho mais para baixo. Opa, ponha só. O número 4, então, pessoal, a gente vai projetar a irrigação. E o número 5, nós vamos projetar o que nós chamamos de grafismo vegetal. Muito bom. Esse aqui nós vimos na aula passada. Ponto de água, ponto de dreno, vimos na aula passada. Modulação, vimos na aula passada. Irrigação, vimos na aula passada. E aí, se eu já coloquei as placas na parede, se eu já montei a irrigação, tá na hora da gente fazer o plantio. E para fazer o plantio, eu preciso do projeto de grafismo vegetal. E aí, para fazer o projeto de grafismo vegetal, eu tenho que mostrar para vocês que a placa hidropônica da Vertigarden, deixa eu escrever aqui, ó, placa hidropônica de quem? Da Vertigarden. A placa hidropônica da Vertigarden, ela é assim, ó. O tamanho padrão dela é de 1 por 1. De assim, nós dividimos ela em 25, 25, 25 e 25. E de assim, olha só, nós dividimos ela em 20, 20, 20, 20 e 20. Ou seja, uma placa padrão de 1 por 1, ou seja, que ela tenha 1 metro quadrado, ela tem 20 bolsos de plantio. Partindo dessa premissa, o que eu consigo fazer? Olha só, a gente consegue montar um quadriculado, porque esse jardim aqui em questão, ele tem 6,90 por 2,65, tá joia? E no caso, a gente vai querer deixar ele sobrando um pouquinho, então esses 6,90, como vocês viram na aula passada, as modulações são de 20 em 20 centímetros, ele vai virar 6,80. E esse 2,65, no caso, ele vai virar 2,60. Então, o que eu faço primeiramente no meu projeto de modulação? Lembra que a gente viu que de assim ele tem 4? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui eu tenho uma divisão. 1, 2, 3, 4. Olha lá, aqui eu tenho uma segunda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui sobrou. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, olha lá a modulação do nosso jardim. Essa é a modulação das placas hidropônicas, que é aquilo que eu falei para vocês, ó. Em projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer... Primeiro a gente viu o norte e o ponto de água. Agora, para fazer o projeto, ó, a primeira coisa é a modulação. Então, é isso que nós estamos vendo. E nessa modulação, nós temos, ó, 1 metro quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Nós falamos que tem 6,80. Ó, o 80 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui, ó, ela tem 2,65. Então, ó lá, 2, ó lá, e 60. Beleza? Então, o que nós temos aqui, ó? Uma placa inteira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 placas inteiras. E aqui, ó, nós temos um recorte, e tudo isso aqui, ó, são módulos recortes. E aí, para fazer a estrutura de alumínio, a gente viu que a gente tem as barras de alumínio, vem uma aqui nesse canto, depois vem uma no meio, e essa outra aqui compartilha com a próxima barra. Então, a gente viu isso na aula passada, né, de fazer essa modulação. Então, eu vou parando por aqui. Com relação à irrigação, nós vimos que nós temos o ponto d'água, aí ele vem um filtro,
depois do filtro vem o controlador, né? E aí que eu subo e distribuo a linha de irrigação. Isso tudo nós vimos também na aula passada, então vou deixar isso aqui de lado. Vamos postar ele para cá. Baby Yoda, segura isso aqui pra gente. Belezinha. E aí então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o projeto de grafismo vegetal desse jardim. Bom, nós vimos esse jardim que ele tem a face norte para lá. E que aqui a casa você tem parede desse lado, parede desse lado. Então quando é que o sol vai atingir esse jardim? O sol vai atingir esse jardim quando ele estiver a pino, no verão. Porque quando ele estiver no inverno, esse sol vai se inclinar para lá. Então você não vai ter... Então esse aqui é um jardim que eu estou considerando um jardim de meia sombra. Tá? Por quê? Porque eu vou ter muita luminosidade indireta aqui, né? Uma luz difusa, né? Pegando esse jardim, mas ele é um jardim de meia sombra. Tá? E aí eu vou ter que elencar plantas de meia sombra. E aí para esse jardim aqui, eu pensei em usar algumas plantas, né? Mas o que eu tenho que tomar muito cuidado agora nessa fase é aqui em cima. Por quê? Porque eu vi que, apesar de ser um jardim de meia sombra, o sol vai incidir aqui a pino no verão. E como o sol vai incidir no verão aqui, eu tenho que colocar alguma coisa que segure esse sol e projete sombra para as plantas de baixo. E eu gosto, nessa situação, de usar a samambaia amazônica. A samambaia americana. Então, eu faria todo esse pedaço aqui de samambaia americana aqui em cima. Para quê? Para ela justamente criar essa condição de sombra para a planta de que vem embaixo. Então, ficaria mais ou menos assim, ó, pessoal. Eu tenho aqui o muro da casa. Eu tenho aqui o chão. Aqui eu tenho o piso da sala de estar. Aqui ele é todo de pedrisco. Aqui em cima eu tenho um teto de vidro, onde entra uma luz natural na casa, uma luz muito gostosa. Mas aqui eu tenho toda uma parede de meia sombra que eu projetei, ou que nós estamos projetando agora. E o problema é, esse sol, quando tiver aqui a pino, ao meio-dia, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui dentro. E essas plantas são de meia sombra, elas são sensíveis. Então aqui eu vou criar uma barreira que vai projetar essa sombra para as plantas de baixo. E essa barreira que eu estou criando aqui, ela é uma barreira de samambaia americana. Só que eu não vou querer fazer então ela toda assim, porque eu quero criar um jogo aqui, né, de volumes. Então a gente sabe que o jardim vertical, ele tem uma tridimensionalidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui essa parede aqui, vou colocar ela maior, e aqui vem uma placa hidropônica, aqui vem outra placa hidropônica com sistema já de fixação, né? Vamos fazer assim, né? Então, eu posso trabalhar plantas de muito volume. Por exemplo, eu posso usar aqui uma monstera, que é uma costela de Adão, que se projeta bastante para fora do jardim, né? Eu posso usar aqui uma samambaia americana, que também vai se projetar bastante, mas eu posso usar aqui plantas de forração, por exemplo, atrás da monstera, para quem olha lá de frente, né? Aqui atrás da monstera eu tenho que rechear ela com alguma coisinha, por exemplo, uma era sueca, né? Eu tenho que ter um recheio
né? Para isso aqui não ficar vazio. Então você tem a sua monstera com a folha aqui na frente e aqui atrás a gente faz um recheio. Aqui é uma outra planta, né? E aqui em cima, por exemplo, a gente tem a samambaia que você não precisa ter recheio nenhum atrás da samambaia, porque ela mesmo já preenche todo esse espaço, tá? Então essa é a tridimensionalidade que eu quero criar. Então eu gosto sempre de começar o jardim vendo aonde estarão os volumes, os maiores volumes, né? Para esse jardim de coisas volumosas, eu vou usar samambaia americana, eu vou usar samambaia amazônica. Cara, a samambaia amazônica fica super legal também, né? Ela sai as folhas assim, forma um guarda-chuva, né? Então assim, o que tem muito volume, eu nunca posso usar muito aqui para baixo, né? Porque senão as pessoas vão acabar esbarrando nesses volumes, né? Então esses volumes eu costumo levar eles todos aqui para cima, tá? Então samambaia americana, samambaia amazônica. Aqui eu vou usar um pouquinho, ó, do Philodendron undulatum, tá? Eu vou usar aqui também a monstera deliciosa, que é a costela de Adão, né? E aí depois eu vou usar outras coisas menores que vocês vão ver. Então, primeiro de tudo, eu vou soltar os volumes, tá? Então vamos soltar os volumes junto aqui comigo. Olha só, eu posso soltar um volume aqui, por exemplo, de monstera. Posso soltar um outro volume aqui de monstera. Então eu tenho meus 2 volumes de monstera aqui. Vamos lá, aqui, canetinha. Depois eu posso soltar um volume de Philodendron undulatum. Eu posso fazer um volume aqui e posso de repente descer um volume aqui para dar uma quebrada nessa samambaia também, para não ficar uma linha reta de samambaia. Então eu posso soltar um Philodendron undulatum desse lado e ele vem e combina aqui, ó, com esse Philodendron undulatum. Ah, legal. O Philodendron undulatum, se eu plantar um em cada bolso, ele vai fechar um maciço assim. Agora a monstera, se eu plantar uma em cada bolso, elas vão competir entre si, né? Vai ficar muito esmagado, então eu não quero isso. Então a monstera, o que eu acabo fazendo? Ó, eu acabo plantando uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E eu dou um fundo, por exemplo, com jiboia. Então eu faço aqui, ó, monstera mais jiboia, né? Então a jiboia forma todo um fundo para a monstera e a monstera se projeta para frente, que é exatamente como a gente fez aqui, ó, né? Então eu consigo usar aqui uma monstera, né? E faço esse fundo aqui com a jiboia, né? Fica interessantíssimo. Depois o que a gente faz? Eu posso pegar a samambaia americana, que eu quero fazer tudo aqui em cima, e posso de repente fazer um negócio assim, ó, eu desço com ela um pouquinho aqui, aí eu faço um outro recorte dela aqui, por exemplo, e solto um pouquinho, ó, pra cá assim, ó, ó lá, ó que interessante que fica. Então a gente dá uma quebrada, né, ao invés dela vir retinha ali em cima, ó, a gente dá essa quebrada aqui, ó, ó lá, que interessante que ela vai ficar. Aí eu posso pegar essa caneta aqui e a gente faz, ó, desenho de como seria a samambaia americana nesse pedaço, tá joia? Aí tem uma planta que eu gosto demais de usar, que é a íris da praia. A íris da praia, quando a gente vê ela plantada no chão, a gente vê a íris da praia assim, ó. E aí fica uma do ladinho da outra, ela fica toda assim, né? E ela dá as florzinhas. Pá, pá, pá. Então essa é a nossa íris da praia no chão, olha lá, que interessante, né?
Fica como uma palma assim. Agora, quando a gente põe ela no jardim vertical, e a gente joga ela na vertical, ela dá as folhas delas caem assim. E aí quando você vai plantando uma embaixo da outra, ela vai caindo assim. Então ela fica como um negócio pendente, né? E aí ela fica assim, olha lá que legal. E eu adoro esse efeito cascata, esse efeito cachoeira que ela dá. Então a gente pode pegar para preencher aqui, ó, ela é uma planta mais volumosa também. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, e criar uma cascata com a íris da praia. Eu venho aqui do lado, ó, eu crio uma outra cascata de íris da praia, crio alguma coisinha menor aqui, né? E jogo um negocinho aqui, ó, que bacana que vai ficar, né? Deixa eu pegar aqui um lápis de uma outra cor pra gente não se confundir. Então aqui, ó, como é que a gente está de tempo, pessoal? Temos mais 10 minutos? Mais 10 minutinhos. Então, olha, se você está curtindo, pessoal, deixa o seu like aí pra gente. Isso é muito importante pra gente. Isso é um termômetro para a gente saber se a gente está na linha certa ou não, né? A Vertigarden ela é muito preocupada, né, com essa formação de comunidade, educação. Eu acho que a gente tem sempre que subir a régua do mercado, né? É a nossa filosofia aqui dentro. Quando a gente sobe a régua do mercado, compartilhando informação, né, a gente tem menos pessoas que não sabem o que estão fazendo, vendendo coisas e inflacionando o nosso mercado, né, gente? Então, assim, a gente tem que ser profissional, saber trabalhar. Então, vamos lá. Aqui, ó lá, deixa o seu like aí pra gente. Depois acompanha a gente no nosso canal do YouTube, é Vertigarden Brasil. Olha só, aqui então eu tenho Samambaia americana. Aqui então eu tenho Philodendron ondulatum. Aqui então eu tenho Monstera mais jiboia. Aqui, ó, íris da praia. Na live passada falaram, o que é essa letra de médico aí, André? É letra de médico, né, gente? Que vergonha, olha só. Mas, ó, vamos lá. Aí a gente fez esses grandes volumes. Aqui na parte de baixo toda, eu gosto de usar muito uma planta que se chama Era Sueca, ou dólar. Porque a Era Sueca, quando a gente planta aqui, o que ela faz? Ela é reptante, então ela vai para cima do chão. Então ela vai reptando assim para cima do chão e ela cobre o pedrisco em parte. E, gente, dá um efeito tão legal de cachoeira. Eu acho que assim, para fazer as plantas do rodapé, vamos chamar assim, rodapé, né? Aqui a gente fez o cabeçalho. O cabeçalho nós fizemos de samambaia americana. O rodapé nós fizemos de Era Sueca. Então, eu, por exemplo, gosto de vir com a Era fazendo todo o rodapé, igual a gente fez todo o cabeçalho com a samambaia americana, mas para não ficar uma coisa muito, né, retinha, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um negócio assim, ó. Olha lá que legal. Né? Então a gente faz tudo isso daqui, ó. Aí quando a gente mostra tudo colorido para o cliente, você vê que esse aqui é um jardim que ele é todo em tonalidades de verde, né? Quase não tem flor, não tem folhagem colorida, é tudo verde escuro, verde claro. A gente está mexendo aqui com diferentes tipos de formas, folhas mais lanceoladas, folhas redondas, folhas bipinadas, folhas com folíolos, né? Mas quando a gente mostra o desenho todo coloridão assim, o cliente assusta, fala, nossa, eu não quero nada colorido assim. Não é que ele é colorido, tá, gente? Depois, na próxima live, nós vamos transformar isso aqui no AutoCAD, para depois transformar na fotomontagem, para daí vocês verem como a gente vai apresentar para o cliente, tá bom? Aqui, na verdade, a gente está só croquisando. Aí tem uma outra planta volumosa que se chama Philodendron radiatum. O radiatum, a monstera deliciosa, ela dá umas folhas assim, né? Toda furadinha, né? Essa é a folha da monstera. O Philodendron radiatum, ele é igual ao da monstera, só que ele dá umas folhas assim, ó, mais pontudinhas. Gente, também é uma forma muito legal da gente trabalhar. E aí eu vou
pincelar aqui alguns Philodendros radiatum, ó. Eu vou colocar um aqui. Eu vou soltar uns volumes de Philodendro radiatum por aqui, porque eu acho que vai ficar super interessante soltar eles individualmente, tá? E aí eu posso pegar esse aqui, ó, e eu vou botar numa corzinha assim, porque ele tá só sendo pontuado aí, tá? Olha lá. Então esse é o Philodendro radiatum. Ah, e a samambaia amazônica? A samambaia amazônica também, ela forma um guarda-chuva, né? Lembra esse guarda-chuva aqui que eu falei para vocês, né? E a samambaia amazônica ela é um pouquinho mais azul, né? Tem uma folhagem um pouquinho mais azul. O pessoal até costuma chamar de samambaia azul, erroneamente, né? Eu não gosto de chamar ela assim, mas a samambaia amazônica a gente pode fazer um negócio assim com ela, ó. Olha só que interessante que vai ficar. Poxa, né? Olha lá, soltar um pouquinho aqui, vou soltar um pouquinho aqui. Vamos colorir essa bichinha. Gente, isso é um croquis, tá? Isso aqui é entendimento básico, comecinho de projeto, né? Para vocês irem entendendo como é que vão ser os volumes e tudo mais. E aí, para a gente ir finalizando aqui, agora eu vou entrando com as forrações. Então, aqui eu já projetei os volumes, né? Agora eu vou fazer o que fica aqui na parte de trás, né? Toda essa parte aqui que vai formar o colchão, né? De fundo para essas plantas que vêm aqui na frente. Então, aqui, por exemplo, olha, eu posso usar uma Peperomia scandens. Tudo aqui, ó. E olha lá, eu subo ela aqui. Então, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui pra gente. Olha lá, vamos dizer que aqui eu vou botar uma Peperomia scandens para dar uma acendida nesse jardim também, porque a Peperomia scandens ela é mais variegata, ela tem um pouquinho de branco num verdinho claro, então a gente dá uma acendida nessa parte do jardim e aí a gente vem aqui, ó, e repete a Peperomia scandens nesse pedaço aqui, ó, né? Então a gente vem aqui, ó, e repete a Peperomia scandens nesse pedaço aqui, né? Fica legal, fica bacana, dá uma puxada, né? A gente repete os elementos. Outra coisa que poderia ficar muito legal, a gente pode usar uma Peperomia melancia. A Peperomia melancia eu usaria aqui nesse pedacinho e faria um pedaço aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor legalzinha pra gente, ó lá, tô só, né, gente? Aqui, ó, Peperomia melancia. Tá? E aí eu repito a Peperomia melancia aqui, ó. Poxa, depois eu quero mostrar a fotomontagem disso daqui, como é que a gente chega, né? Depois, olha só o que a gente pode usar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu rascunho. Uma Peperomia verde, né? Então podemos vir aqui, ó, e botar uma Peperomia verde aqui, ó, descendo aqui, né? E aí a gente faz todo esse pedaço aqui. Aqui vai confundir um pouco com a outra cor, mas é isso, ó, tá? E aí depois, gente, o que mais a gente faz? Vamos botar uma liriope verde no restinho aqui. Então todo esse restinho aqui, ó, eu coloco uma liriope verde. Eu acho que vai ficar um equilíbrio bem legal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. 9h59, estamos no horário. E eu acho que é isso, pessoal. Tem alguma dúvida aí? O pessoal escreveu alguma coisa? Eu desativei os comentários, se quiser a gente ativa para alguma dúvida, mas senão a gente encerra. Eu acho que a gente pode encerrar e o pessoal que tiver dúvida escreve lá pelo canal do YouTube ou escreve um direct aqui pra gente e a gente vai respondendo. Pessoal, curtiu? Dá um like aí pra gente, tá bom? Vai lá no canal do YouTube, segue lá. Baby Oda tá deixando aqui um tchau pra vocês. Eu deixo o meu e a gente se encontra na segunda-feira que vem na live do Verticalizando. Um abraço aí para todos vocês.